Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Espero que sim. Simbora, vamos lá. Dia de vídeo, hoje eu vim trazer outro tema que tá aí bombando, porque hoje a gente tem aí de tarde a final da Supercopa do Brasil. A competição vai ser disputada entre Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, e o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, dos respectivos anos, né, de 2023. A Supercopa do Brasil não tem tanta tradição aqui no Brasil, agora que ela pegou ali tração e tá começando a ter uma sequência, né? E por que isso? Essa competição foi criada em 1990 e só teve duas disputas. Então, só teve essas duas disputas, né, de Supercopa do Brasil, depois parou e só voltou ali em 2020. É muito tradicional essas competições acontecerem na Europa e em outros locais do mundo, as Supercopas, né? Quando você reúne o campeão de uma determinada competição com um de outra competição, e eles se enfrentam para decidir quem ali é o grande campeão, né, ou nacional ou continental. A gente tem a disputa da Recopa, né, que é o campeão da Libertadores com o da Copa Sul-Americana, e assim vai. Mas no Brasil a gente não tinha tanta essa tradição. E então, dado esse fato que a gente teve lá em 1990, a gente teve duas competições, né? 90 e 91, e depois não tivemos mais. E aí, só retornamos em 2020, agora desde 2020 a gente vem tendo e creio que vai se manter aí firme, como acontece em outros países, fechou? Então, falando disso, dessa competição que hoje acontece, que é disputada em um jogo que vale taça, eu resolvi trazer para vocês esse climinha as finais dessa competição, para que você já fique ali atento para saber se o time já ganhou, se ele já disputou, ou ali se ele tem a chance de ganhar um título inédito quando ele for para a disputa da Supercopa do Brasil, beleza? Então, como sempre, como eu digo para vocês, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo para que você possa me ajudar a ele ter repercussão por aí. E também, se você quiser acompanhar mais sobre esse conteúdo de futebol, me segue lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o arroba, em algum lado aqui vai aparecer o arroba, e você vai lá e me segue para acompanhar mais sobre futebol, beleza? Então, como eu falei para vocês, a primeira Copa do Brasil aconteceu no ano de 1990. E ela foi disputada entre o Grêmio, que havia sido campeão da Copa do Brasil de 1989, e o Vasco, que havia sido campeão brasileiro do respectivo ano, fechou? Então os dois times se enfrentaram e nessa época a disputa era em 2 jogos. Então a gente teve um jogo em Porto Alegre e um jogo no Rio de Janeiro. O Grêmio, no primeiro jogo, abre o placar em 2-0, com gols de Nilson e Darcy, e leva a primeira conquista da Supercopa do Brasil. O Grêmio, né, que tem uma fama de time copeiro, é um dos maiores campeões de Copa do Brasil, junto ali com Palmeiras, Santos, São Paulo e Flamengo, o maior campeão da Libertadores, né, do nosso país. Então o Grêmio ali ganhou a primeira disputa de Supercopa do Brasil no ano de 1991. A gente teve frente a frente ali o time do Corinthians, comandado pelo Neto, e o time do Flamengo. O Corinthians havia ganho o Campeonato Brasileiro de 1990 em cima do São Paulo, naquela final épica. E o Flamengo campeão da Copa do Brasil de 90. Então os dois se enfrentaram e o Corinthians venceu por 1-0 com o gol do Neto. Pode ser. Olha a bola atravessada, Neto de cabeça. Gol! E aí a gente teve um hiato gigantesco, né? A gente teve um intervalo de 1991, onde tivemos Corinthians e Flamengo, para 2020. E aí em 2020 a gente teve frente a frente Flamengo e o Atlético Paranaense. O Flamengo tinha sido aquele Flamengo do Jorge Jesus, aquele Flamengo espetacular. Quem viu aquele Flamengo de 2019, que foi campeão brasileiro e da Libertadores, que já é por si só um feito inédito aqui no Brasil praticamente, né, nessa nova era. O Flamengo conseguiu realmente ganhar o Brasileirão de forma brilhante e a Libertadores de forma brilhante também. E o Atlético Paranaense que ganhou uma conquista inédita, né? Chegou naquela final de Copa do Brasil, foi a segunda final do Atlético Paranaense da história, tinha perdido um pro Flamengo. Chegou na final contra o Internacional, fez um grande jogo e 2 grandes jogos, né? E conquistou o título da Copa do Brasil. E aí, os dois rubro-negros estavam se enfrentando na decisão da Supercopa depois de muitos anos parada, né? Nós temos um jogo só, um jogo de domínio absoluto do Mengão. Era realmente aquele Flamengo de Jorge Jesus, era um time quase que imbatível. E aí o Flamengo enfia 3-0 no Atlético. Um gol de Bruno Henrique, um gol de Gabigol e um gol de Arrascaeta. Botou na frente! No ano seguinte, em 2021, aí a gente começa a época dos grandes embates entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo havia sido bicampeão brasileiro consecutivo, com agora no comando de Rogério Ceni, porque o Jorge Jesus havia saído no início da temporada passada. E aí nós tivemos o Rogério Ceni assumindo e sendo campeão brasileiro em 2020. E do outro lado nós tínhamos o Palmeiras de Abel. Então nós tínhamos passado ali aquela erosão da pandemia, né, 2020 para 2021, e os estádios vazios e o futebol retomou e a gente teve aquela temporada super corrida.
Então aconteceu aquela situação do Palmeiras conquistar 2 Libertadores em um ano só, né? Que foi em 2021. Então a gente teve Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras havia ganho Copa do Brasil em 2020 e ganhou também a Libertadores, né? E o Flamengo ganhou o Brasileirão. E os dois se enfrentaram num baita jogo. O jogo acabou 2-2. Os gols do Flamengo foram de Gabigol e Arrascaeta, e do Palmeiras do grande Rafael Veiga, que viria realmente se tornar um grande carrasco do Mengão, né? E aí nos pênaltis o Flamengo leva sua segunda Supercopa aí consecutiva. Ansiosa, partiu o Rodrigo Caio, bateu, olha o gol, olha o gol! Em 2022 a gente teve outro embate épico. O Atlético Mineiro havia feito um 2021 espetacular, quase perfeito. Só não foi perfeito porque foi eliminado ali com um jogo realmente bem retrancado do Palmeirão do Abel. Senão o Atlético Mineiro corria risco de ter levado a real tríplice coroa, né? Que é o Campeonato Nacional, a Copa Nacional e o Campeonato Continental. Então o Atlético Mineiro esteve com possibilidade real disso, tá? Chegou na semi da Libertadores, perdeu pro Palmeiras, chegou e ganhou a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e gabaritou o Campeonato Brasileiro numa campanha espetacular, com o Hulk pegando fogo naquele time do Atlético Mineiro. E aí nós temos uma final, esse Atlético Mineiro contra o Flamengo. Por que o Flamengo? Porque o Flamengo ele foi vice-campeão brasileiro. Ou seja, vocês perceberam, né? O Atlético Mineiro ganhou o Brasileirão e ganhou a Copa do Brasil. Como não dá pra pegar Atlético Mineiro contra Atlético Mineiro, né? Você pega o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro, contra o vice-campeão brasileiro. E aí, foi só complemento. Foi um belo jogo, né? Foi um 2-2 ali muito pegado, mas o Atlético Mineiro vence nos pênaltis. Detalhe, nos pênaltis foi 8-7 pro Galo, tá? E converter pro jogo seguir, partiu, Vitinho, bateu! Defendeu! Jogo muito acirrado. Para 2023. No ano passado, a gente teve de novo Palmeiras e Flamengo frente a frente. Essa rivalidade aí que vem crescendo muito nos últimos anos. São os times mais bem estruturados no Brasil atualmente. Por isso que você vai ver eles chegando muitas vezes em qualquer vídeo de finais que a gente faça dos últimos anos. Vai ter sempre Flamengo e Palmeiras no topo. E a gente teve um jogo espetacular. Que o Palmeiras acabou vencendo, então devolvendo aquela derrota que teve naquela outra Copa do Brasil. O Palmeiras agora foi campeão, vencendo por 4-3 num jogaço. Os gols do Palmeiras foram marcados, 2 deles pelo Rafael Veiga, olha ele de novo aí, e 2 pelo Gabriel Menino. Do lado do Mengão foram 2 do Gabi e 1 do Pedro. Gabriel, pé esquerdo na bola, bateu pro gol no meio do caminho, corte. Ele preferiu a jogada de curta. O Gabriel saiu da cara do gol. Pé esquerdo na bola, esquerda pro Ayrton Lucas, olha o toque. Lançamento perigoso, olha a bola sobrando pro menino. Esse time do Palmeiras, né, é um time que tem uma mentalidade muito forte. E o time do Flamengo também é muito forte, um time recheado de estrelas. Eu acho até que o time do Flamengo tem jogadores que fazem mais diferença no jogo do que o do Palmeiras. Só que o Palmeiras é um time muito bem encaixado. Então por isso essas coisas vêm acontecendo. E aí você pega esse time do Flamengo, que ganhou a Copa do Brasil de 2022 e a Libertadores no mesmo ano, né? A Libertadores, né, de forma ali absurda, né? Com o time do Dorival, e aconteceu todo aquele rolo do Dorival ser mandado embora, eles trazerem o Vitor Pereira, um rolo gigante, e o Flamengo começa o ano de forma bem ruim, já perdendo a Supercopa. E aí perdeu ali o ano inteiro, né? Acabou perdendo todas as competições, foi eliminado da Libertadores, não conseguiu disputar até o final do Brasileirão, perdeu na final da Copa do Brasil pro São Paulo, perdendo o jogo inclusive no Maracanã, então realmente não foi um ano muito bom do Flamengo. Tomou 4-0 no final de Carioca do Fluminense também, então não foi um ano que começou tão bom. Ou seja, não dá pra você concluir que um time que ganha a Supercopa do Brasil vai começar o ano e ganhar vários outros títulos. Porém, é muito bacana você já começar o ano sendo campeão. Acho que isso te dá um estofo, uma confiança pro restante da temporada e de um trabalho, certo? Então creio que é importante sim você ganhar uma Supercopa, é um título em disputa. Geralmente você enfrenta um time de patamar ali alto, né, na decisão. Creio que, óbvio, não é você ganhar a Supercopa do Brasil não é a mesma coisa de ganhar os outros títulos. Porém é um título de âmbito nacional e é um título que traz repercussão, é um jogo grande, um jogo importante ali. Então acho que vale muito a pena os times se esforçarem bastante. E aí, como eu disse no início do vídeo, hoje tem a decisão da Supercopa do Brasil de 2024, dos times que venceram no ano passado, entre São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras é favorito, na minha opinião,
O São Paulo vem forte, acho que sempre consegue incomodar o Palmeiras. Nos times brasileiros, o São Paulo é um dos times que mais incomoda o Palmeiras nos últimos anos, mesmo esse Palmeiras do Abel. A gente não sabe como vem esse tricolor aí do Thiago Carpini, vem jogando alguns jogos do Paulistão até que bem, e o Palmeiras acho que continua ali mantendo o padrão e o nível de excelência. E aí a gente vai ver e aguardar. Quem será que leva esse jogo? Deixa aí nos comentários qual o seu palpite. Fechou? Então espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Como eu disse e sempre repito pra vocês, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de deixar seu like, tá? Não deixe de deixar o like. E se inscrever no canal, tá bom? Me ajuda demais a fazer esse vídeo chegar em outros lugares e pessoas que possam curtir ele também, beleza? Valeu!